O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de celebrar hoje a festa do diácono Lourenço, um diácono de Roma. Há 3 dias nós celebrávamos a memória do Papa Sisto II e seus companheiros mártires, e Lourenço, ele era diácono de São Sisto. Sisto, o Papa, Lourenço, o diácono. E diz a história que, naquela perseguição empreendida pelo imperador Valeriano, que quando São Sisto, foi preso e levado ao martírio, Lourenço caminhava com ele e dizia: para onde vais, meu pai? Vais oferecer o santo sacrifício, e eu não estarei contigo? O Senhor nunca ofereceu o santo sacrifício sem que eu não acolitasse, sem que eu não ajudasse. E o Papa então profetiza, dizendo: Deus te reservou uma provação maior e uma vitória mais gloriosa, porque és jovem e forte. Daqui a 3 dias me seguirás. Então o Papa profetiza que ele também passaria por um martírio, mas por uma provação maior, e ele teria uma vitória mais gloriosa, porque enquanto Sisto foi decapitado, Lourenço foi queimado vivo. E é interessante, meus santos, que quando nós então vamos celebrar a festa de um homem, de um cristão, de um diácono que morreu queimado vivo. E quando nós ouvimos a liturgia da palavra de hoje, é toda uma liturgia que canta uma alegria. E se nós não estivermos imbuídos de fé cristã e católica, nós não iremos entender. A primeira leitura fala que quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia com largueza, com generosidade, colherá com generosidade, porque Deus ama quem dá com alegria, quem é generoso. O salmo de hoje diz: feliz o homem caridoso e prestativo. E aí começa a cantar a felicidade do homem de Deus. Feliz o homem que respeita o Senhor, feliz o homem caridoso e prestativo, feliz o homem que reparte os seus bens com generosidade, ele não teme receber notícias más. E aí você vai dizer: mas padre, mas nós estamos falando de um homem que foi queimado vivo, e como assim ele é feliz? Como assim ele não teme receber notícias más? Como assim jamais vacilará um homem reto, um homem dessa maneira? Porque, meus santos,
nós não podemos nos esquecer de que nós colocamos a nossa fé em nosso Senhor, não apenas para esta vida, mas para a vida eterna. E São Lourenço é verdadeiramente feliz, porque ele foi todo de Deus. São Lourenço diz que quando ele foi preso, o imperador, por meio do prefeito de Roma, queria os bens da igreja, porque ele era o administrador dos bens da igreja, e diz que ele, antes distribuiu os bens, ele teve 3 dias para entregar todos os bens da igreja. Ele sabia muito bem que se isso não fizesse, ele teria a morte decretada, e ele não pensou 2 vezes. Ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele sabia que não era a vontade de Deus que ele, por medo da morte, tentasse de alguma maneira negociar para salvar a sua vida. E sabendo em que consistia a vontade de Deus, distribuiu os bens todos para os pobres. E quando chegou o momento de entregar os bens da igreja, as riquezas da igreja, ele mostra aos pobres: eis aqui a riqueza da igreja. E aí vocês podem imaginar com que furor, com que raiva ele foi preso, porque de alguma maneira ele não só não deu os bens, como ele desprezou o seu algoz, aquele que iria maltratá-lo. E diz então que ele é preso, ele é colocado numa grelha, e ele, meus santos, com um amor tão grande no seu coração por Deus, com uma fornalha de amor tão grande no seu coração, que isso o capacitou a suportar a fornalha material a que era submetido. Meus santos, de verdade, São Lourenço foi colocado no fogo, e de verdade ele suportou aquelas chamas com grandeza, não porque elas não lhe feriam, mas porque o amor que ele tinha por Deus era muito maior. O amor no seu coração era muito maior, que o levou a suportar a dor, o sofrimento daquelas chamas. Santo Agostinho, ele diz, vocês conhecem essa frase, Santo Agostinho diz: quem ama não sofre, e se sofre, ama até o próprio sofrimento. Nós às vezes, meus santos, nós não compreendemos o que é um santo. Nós achamos que um santo, ele é apenas uma pessoa que faz coisinhas boas. Sim, o santo, ele pratica a virtude, mas ele pratica a virtude no grau heróico. Que santo é aquele que suporta algumas dificuldades, mas não é apenas alguém que suporta algumas dificuldades, mas é alguém que suporta as dificuldades por amor a Cristo num grau heróico. E o que é grau heróico de amor? E o que é grau heróico de suportar o sofrimento? Quando a igreja usa essa expressão heróico, é o mesmo que sobrenatural. O santo é aquele que ama de uma maneira impossível de um homem amar, e que suporta o sofrimento de uma maneira impossível de um ser humano suportar, se não fosse sustentado e elevado pela graça de Deus. Nós não podemos deixar de pelo menos fazer menção. Hoje faz 111 anos que alguém amou e sofreu de um modo heróico, isto é, sobrenatural, São Padre Pio. Hoje faz 111 anos de sua ordenação sacerdotal. Também ele amou dessa maneira sobrenatural, isto é, nós olhamos e dizemos: mas amar a Deus assim, perdoar assim, sofrer assim, isso não é humano. Verdade, isso é uma graça que nós recebemos do alto e pela qual precisamos suportar. Pois bem, então voltemos aqui para São Lourenço. Então ele não pensou 2 vezes, entregou a sua vida
preferiu o amor de Cristo a salvaguardar a sua própria vida. Na liturgia das horas, aquele livro de oração da igreja, ela traz no ofício das leituras, na segunda leitura, um texto de Santo Agostinho falando a respeito da festa de São Lourenço. E ele diz assim: a igreja romana apresenta-nos hoje o dia glorioso de São Lourenço, quando ele calcou o furor do mundo e desprezou a sua sedução. Isto é, ele amou mais a Deus e não se deixou levar pela sedução do mundo. Meus santos, pode ser que o martírio cruento com derramamento de sangue não seja reservado a nós. Muito provavelmente, a grandíssima maioria não será eleita para esta dignidade, para o martírio com o derramamento do sangue. Mas todos nós, todo cristão é eleito ao martírio branco. E em que consiste o chamado martírio branco, martírio incruento, martírio sem derramamento de sangue? O martírio da própria vontade, o martírio, o morrer para si mesmo, o não ter-se em grande conta, o não se colocar em primeiro lugar, o não estar no centro da própria vida. Quem está em primeiro lugar é Jesus. Quem está no centro da minha vida é Jesus. Quem está em primeiro lugar é a vontade do meu Senhor. O centro da minha vida é a vontade do meu Senhor. A minha vida é regida pela vontade do meu Senhor. E isso, meus santos, se não for uma realidade recebida por Deus na oração, se não for uma realidade na oração suplicada, isso será apenas poesia. Isto é, o centro da minha vida é Deus. Mentira! Se você não rezar, se você não receber do alto a força, o centro da sua vida será o seu egoísmo, as suas vontades, os seus prazeres, os seus sonhos, os seus projetos. Você sentado no trono do centro da sua vida. No evangelho de hoje, retirado de São João, no capítulo 12, aqui no versículo 25, Nosso Senhor diz, e essa frase, meus santos, medite. Nosso Senhor diz: quem se apega à sua vida vai perdê-la. Apegar-se à própria vida é apegar-se às próprias vontades, não necessariamente coisas más, não necessariamente coisas erradas, mas você é o centro da sua vida, as suas vontades, os seus gostos, os seus prazeres. Mas padre, não são prazeres ilícitos. Ok, mas são seus prazeres, e você veio ao mundo para fazer a vontade de Deus. E aí o diabo coloca no seu coração uma revolta contra esta palavra. Como assim eu vim ao mundo para fazer a vontade de Deus? E eu, onde fico? Você ficará no céu, se você procurar a vontade de Deus. E no inferno, se você rejeitar a vontade de Deus. É ali onde você vai ficar. Porque nós precisamos crer que a palavra de Deus, mesmo quando não for compreensível, é a melhor, é de Deus. Eu não posso ter a pretensão de saber mais do que Deus. Então, por mais que a sua vontade, a vontade de Deus, me seja até violenta, eu devo, como criatura que sabe que é desprovida de sabedoria, dizer: Senhor, estão os teus pensamentos tão acima dos meus, como o céu está acima da terra. Seja feito, Senhor, fiat, seja feita a vossa vontade, na terra, como ela é feita no céu. Eu quero, Senhor, eu aceito, Senhor, eu obedeço, Senhor, à tua vontade. Pois bem, diz aqui então Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 25:
Quem se apega à sua vida vai perdê-la, mas quem faz pouca coisa, pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Foi isso o que São Lourenço fez. Ele fez pouca conta da sua vida. Isto é, ele estava disposto a abraçar a vontade de Deus, mesmo com o prejuízo da sua vida aqui na terra. Por quê? Porque ele tinha fé na vida eterna, no encontro com seu Senhor. Por isso que ele é feliz, por isso que ele não teme receber notícias más, por isso que jamais vacilará. É o que canta o salmo de hoje. Por isso, como diz a antífona da missa de hoje, que é que ela fala aqui: aquele que me segue não caminha em meio às trevas. Mas padre, como? Ele sofreu. Mas meus santos, para nós o sofrimento é a perda da vida eterna. Se nós caminharmos em meio às dificuldades, mas tivermos a luz da vida, nós somos felizes. Na mesma liturgia das horas de hoje, no responsório daquela leitura de Santo Agostinho a que eu me referi no início da Santa Missa, a igreja canta: São Lourenço exclamava e dizia com voz alta: só adoro o meu Deus, só a Ele servirei. Eu não temo, ó tirano, as torturas mais cruéis. Vou repetir, é bonito. Só adoro o meu Deus, só a Ele servirei. Eu não temo, eu não tenho medo, ó tirano, das torturas mais cruéis, porque só adoro o meu Deus, só a Ele servirei. Repita isso no seu coração: só adoro o meu Deus, só a Ele servirei. Mas diga isso quando a ocasião de negar Jesus se apresentar, naquelas situações concretas da sua vida, em que ter fé, em que viver segundo a sua fé for difícil. Diga isso: só adoro o meu Deus, só a Ele servirei. No seu grupo de WhatsApp, em que às vezes coisas indecentes saem e você fica compartilhando, pelo menos com o silêncio culposo da sua parte, e você ainda persiste naquele grupo. Diga, cante como São Lourenço: só adoro o meu Deus, só a Ele servirei. Quando no seu namoro a oportunidade do pecado se colocar e você disser não, só adoro o meu Deus, só a Ele servirei. Diga isso nas circunstâncias em que você é tentado a negociar a sua fé e a liquefazer, diluir o seu relacionamento com Cristo. Só adoro o meu Deus, só a Ele servirei. Meus santos, peçamos a São Lourenço, peçamos a São Padre Pio, peçamos aos santos que preferiram a Cristo a si mesmos, colocaram Cristo em primeiro lugar que a si mesmos, colocaram a vontade de Cristo no centro das suas vidas e colocaram para escanteio, para o lado, a si mesmo e a própria vontade. Peçamos a esses santos que intercedam por nós, para que nós tenhamos também esta sabedoria. Peçamos a Nossa Senhora, a rainha dos mártires, a rainha dos santos, a rainha dos anjos, que também não se colocou no centro: faça-se em mim segundo a vossa palavra, seja feito conforme tu disseste, porque ela, a semelhança do seu filho, também com a sua vida disse: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. A Virgem Maria, ela não pronunciou explicitamente essas palavras, mas com a sua vida ela disse isso: eu vim ao mundo para fazer a vontade de Deus. Assim como São Lourenço, assim como São Padre Pio, assim como todos os santos, assim também nós, meus irmãos, precisamos descobrir esta sabedoria e esta alegria de procurar em tudo a vontade de Deus e dizer então com toda a verdade e não apenas com poesia: só adoro o meu Deus,
só a Ele servirei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.